tarde, quarto ano. Tudo bem? Espero que sim. Todo mundo aí com a apostila em mãos, num lugar bem limpinho, bem tranquilo, para a gente trabalhar com história. Então vamos lá. Vamos dar continuidade à unidade 12, Adeus, Portugal. Nós vamos caminhar da página 97 até a página 93 até a 97. Nós vamos encerrar a unidade, tá bom? Continuar estudando sobre o retorno de Dom João VI para Portugal e nós vamos chegar até a independência do Brasil. Nós vamos chegar lá. Vocês têm que fazer a leitura, páginas 93 até a 97. Gente, treinem essa leitura em voz alta em casa, hein? Vamos resolver exercícios juntos, páginas 96 e 97. Tarefa, exercício 3 e 4 da página 98. Então, além das atividades, há tarefa para enviar para o professor. Nós vamos começar essa unidade com a série de videozinhos nossos. Esse videozinho que vai passar agora para vocês, ele resume bem o que nós já falamos, o que nós estamos falando e o que nós falaremos sobre a história do Brasil. Fiquem com o vídeo. No episódio anterior, Dom João é aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarves. Mas na terrinha as coisas não iam muito bem. A insatisfação do povo com o descaso da corte culmina na Revolução Liberal do Porto. Os portugueses exigem, entre outras coisas, o retorno de Dom João a Lisboa. Adeusinho. No gabinete real no Rio de Janeiro, Dom João continua sendo pressionado a voltar para Portugal. Ele não perde tempo. Assina o decreto real de 18 de fevereiro de 1821, convocando representantes de todas as colônias para defender os interesses da coroa, deliberando a ida de Dom Pedro a Portugal. Examinem e consultem o que dos referidos artigos for adaptável ao reino do Brasil. Essa é boa. O rei quer escolher qual parte da Constituição lhe agrada mais? O rei tem que obedecer às leis que serão escritas em Lisboa. Dom Pedro, avisado com antecedência da rebelião, tenta ler um decreto do rei. El rei, meu pai, declara aderir e adotar para o reino do Brasil a Constituição portuguesa, salvas as modificações que as circunstâncias locais tornarem necessárias. Não basta! É preciso jurar a Constituição que está se fazendo em Lisboa sem restrições! O príncipe leva as exigências das tropas para Dom João. Há um mês, Dom Pedro só pensava em música e cavalos. Estaria ele pronto para assumir a dianteira dos acontecimentos? Horas depois, Dom Pedro traz o novo decreto do pai. E o novo ministério de 12 homens nomeados por nós? Meu pai aceitou. Então jure! Juro em nome de El Rei, meu pai, meu senhor, observar, guardar e manter perpetuamente a Constituição, tal qual se fizer em Portugal. Viva Dom João! Viva o rei! Viva! Viva Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! Já jurasse por mim, filho. Por que devo ir? Os revoltosos só vão se convencer com a vossa presença. Tem certeza de que eles vão respeitar a minha real integridade? Ai, filho, vai que me cortem a cabeça. Viva Dom João! Viva o rei! Viva! Viva Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! Juro observar a Constituição tal qual se fizer. Viva o rei! Viva o rei! Viva! Viva Dom João! Viva o rei!
de repente ficou confuso para o rei. Como ser um monarca sem ser absoluto? Não vejo outro jeito. Devo voltar à terrinha. Como vai ficar o Rio sem Dom João? Concordamos com a Constituição, mas Dom João deve ficar no Brasil. Será que Dom Pedro vai dar conta do recado? Não sei, mas o rei já deu conta de pegar todo o dinheiro. Vamos logo, Carlota. Até que enfim me vou para uma terra de homens. Daqui não levo nem o pó. Dom João se despediu em um constrangido beijamão e embarcou no dia 24 de abril de 1821, levando cerca de 3.000 pessoas e 50 milhões de cruzados do Banco do Brasil. Esta foi a aventura do rei que fugiu para conservar a coroa, gerando alguns benefícios para a terra que o recebeu. Em Portugal, Dom João terá que se conformar com um novo papel de rei constitucional e dividir o poder com os representantes do povo. No Brasil, Dom Pedro fica com o desafio de administrar um país sem fundos, com crises políticas e desavenças, que levariam à independência um ano depois, sob sua liderança. Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes que seja para ti que me has de respeitar, do que para algum desses aventureiros. De certa maneira, devemos a nossa emancipação a um rei bonachão e astuto que gostava de música, sombra e água fresca. Vou sentir saudades desta terra. Se fosse por mim, eu ficava. Mas Vossa Majestade, neste momento histórico, não está com todo esse poder. Realmente não deixei o Brasil na melhor das situações, pois o ouro parou de circular, muitas casas de comércio faliram e ideias anárquicas começaram a surgir. Que meu filho Pedro saia bem desta. Pior do que isto, só o que me aguarda em Portugal. Bem feito! Tá com medo, é, seu burrabutas? Ah, Napoleão, você está aí, é? Pois saiba que tu foste o grande causador disto tudo. Não tenho culpa se fugir é sempre sua única solução. Não tem pulso firme para resolver seus problemas como eu. Desculpe interromper, mas Vossa Majestade teve pulso firme sim, para raspar os cofres, não deixando um tostão para nós brasileiros. Assuntos referentes ao Brasil, agora faça o favor de tratar com Dom Pedro, viu? Oh, seu filhinho agora quer ser imperador? Família insolente. Mas tenho que admitir que Dom João foi o único que me enganou. Então, au revoir. Adeusinho, viu? Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem fiéis à história o máximo possível. Esta é a ilustração do Porto do Rio de Janeiro. E esta é uma obra de Debré, retratando o momento da despedida. Não vai chorar não, hein? Ih, acabou? Puxa, tava tão bom. Que pena, né? A gente não vai se ver mais, não? Ah, então tá. Tchau, hein? Desculpa qualquer coisa, tá? Vocês repararam como é interessante, pelo videozinho, tudo isso que nós estamos falando? Os personagens. Então, aproveitem o vídeo, divirtam-se. É engraçado também. Vamos seguir com o nosso material. Para bem aqui, ó, nessa frase, Dom João conversando com Dom Pedro, falando o seguinte: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que há de me respeitar, do que para algum aventureiro. E isso, né, trata o vídeo que vocês assistiram. Para mim, esse rei tá numa pior, hein, Fessora? Olha o que o Pedrinho tá falando aqui. Vamos dando seguimento. Chegamos até a independência, pessoal. Olha lá, em 1820, era claro, portanto, o movimento das cortes portuguesas para tentar recolonizar o Brasil. O pessoal de Portugal queria que o Brasil voltasse a ser colônia.
Depois que eles conseguiram, que a turma de Portugal conseguiu fazer Dom João VI retornar a Portugal, agora eles queriam também que Dom Pedro voltasse. Eles não queriam deixar ninguém aqui da família real, porque sem ninguém, o Brasil poderia voltar a ser colônia. Olha lá que interessante, ó. Dom Pedro aqui no meio, Brasil puxando de um lado, Portugal de outro. E olha o documento que tratava disso. As Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, havendo decretado em data de hoje a forma de governo e administração pública das províncias do Brasil, mandam respeitosamente participar el rei, quer dizer, o rei, que tem resolvido o seguinte, que o príncipe real regresse quanto antes a Portugal. Eles simplesmente escreveram um documento obrigando a volta de Dom Pedro para Portugal. Só que o que estava acontecendo aqui no Brasil? Manifestações pedindo a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. Os portugueses queriam que ele fosse, os brasileiros queriam que ele ficasse. Extra, o príncipe regente Dom Pedro I disse que não volta para Portugal. Olha lá o que acontece com essa atitude de Dom Pedro. 9 de janeiro de 1822, já chegamos ao ano da independência. Estamos em janeiro, a independência aconteceu em setembro. Dom Pedro recebe uma comissão de habitantes ali do Rio de Janeiro, que pedia sua permanência. E aí, Dom Pedro decide, desobedecendo as ordens de seu pai e da coroa portuguesa, ele decide ficar aqui no Brasil. E ele solta a célebre, famosa frase: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Pessoal, esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Vocês verão essa data para o resto da vida de vocês em história aí, tá? E aí, se eu perguntar para vocês, Amanda, Eduardo, João Pedro, Marias, Claras, Eduardas, Júlias, que dia que ficou conhecido como o Dia do Fico? 9 de janeiro de 1822. Então, pessoal, a partir desse Dia do Fico, Dom Pedro entra em briga ali, né, com a coroa portuguesa, porque ele se recusa a obedecer uma ordem. Vamos ver o que acontece depois. Olha lá o que está passando na nossa TV aqui. A imagem, a reprodução daquele dia, o Dia do Fico. Olha lá, Dom Pedro, lá no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, onde era a sede do governo, né? Essa aqui é uma obra do Debré, que a gente já vê obras dele em todo o nosso material de história. Foi produzido no século XIX e representa o dia em que Dom Pedro anunciou que ia ficar no Brasil, o nosso Dia do Fico, dia 9 de janeiro. Tropas militares portuguesas, o exército de Portugal, estava tentando pressionar o príncipe a voltar. Só que grupos de brasileiros armados formaram milícias. Ah, vai vir tropa de Portugal? Nós também temos a nossa tropa. E começou a haver conflitos aí, né? Pessoas morreram, pessoas ficaram feridas sim, tá? Com esses conflitos aqui. Um brasileiro muito famoso, José Bonifácio de Andrada e Silva, foi nomeado ministro do reino por Dom Pedro e nos meses seguintes liderou o movimento pela independência. Tá, José Bonifácio, ele foi assim um intelectual importantíssimo para o nosso governo, só que sem a nossa amantíssima dona Leopoldina, a imperatriz, a independência não teria saído do papel, viu, pessoal? Então, assim, a Leopoldina e o José Bonifácio, eles foram imprescindíveis para o movimento da independência. O príncipe regente, Dom Pedro I, ele decidiu que nenhuma ordem vinda de Portugal deveria ser obedecida. Ele quebrou ali toda a obediência a Portugal naquele momento.
seriam consideradas inimigas, ó. As tropas portuguesas seriam consideradas inimigas. E ele ia formar uma Assembleia Constituinte. Vocês vão ler o que quer dizer cada palavra aqui para poder entender o que eu falei, tá bom? Olha essa imagem que legal, gente. Tropas portuguesas, milícias brasileiras. Além disso, o príncipe fez diversas viagens pelo interior, a Minas e a São Paulo, para acalmar aqueles que, sendo contra Portugal, também poderiam ser contra eles. Porque, assim, o Brasil é imenso até hoje. Então, tinha uma turma que estava apoiando Dom Pedro, queria ele como regente aqui do Brasil. Esquece Portugal, o senhor vai virar o rei, o imperador. Só que tinha gente que era a favor da monarquia, que era a favor de Dom João, porque tinha muitos benefícios, né, sendo monarquia. Então, gente, houve guerras, sim, o Pará, o Piauí, a Bahia, demorou muito para aceitar Dom Pedro, houve guerras sangrentas, viu, muito importante para a independência, tá? Então, Dom Pedro começou a viajar para certos lugares para poder conquistar aquele povo ali. Calma, gente, eu sou Dom Pedro, eu vou administrar o Brasil, fiquem calmos aí, tudo vai dar certo. E aí, gente, era a primeira vez que muita gente via um membro da família real portuguesa, né? Brasileira, no caso. E ele passa pelo Vale do Paraíba, aquelas cidades ali do Vale do Paraíba, perto de Aparecida, Jacareí, São José dos Campos. Em Jacareí tem até um lugar que ele dormiu, que eles conservaram até hoje. E o pessoal começa a conhecer como são os costumes de Dom Pedro, que não eram os melhores, viu? Ele era até taxado de grosseirão. Quem tinha educação, cultura, era Leopoldina. Numa dessas viagens, ao voltar da cidade de Santos, ele estava lá em Santos, litoral, e ele começou a voltar para o Rio de Janeiro. Passou pelo Vale, chegou lá em São Paulo. Aí, quando ele chega lá em São Paulo, pessoal, ele recebe a notícia que estava chegando mais tropas portuguesas para combater a independência ali, né? Qualquer ideia de independência. Aí, o que acontece, pessoal? Diante disso, o príncipe regente decidiu: é tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. Era o dia 7 de setembro de 1822. Deixa só, eu fecho o olhinho e imagina a cena, pessoal. Dom Pedro voltando de uma viagem de Santos, subindo ali a serra, para em São Paulo. Dom Pedro, ele estava com uns probleminhas na barriga, né? Uma dor de barriga. Ele estava com dor de barriga. Então, ele foi parando o caminho inteiro. Quando ele parou ali perto do Ipiranga, os mensageiros chegaram com cartas, principalmente da Leopoldina. A carta da Leopoldina, gente, é um tesouro nacional, que ela entre muitas palavras, ela cita assim: o pomo está maduro. O que quer dizer isso? Está na hora, Dom Pedro. Se vira, meu filho. Pega esse país para você e toma a frente. Foi o que ele fez. Ele recebeu essas notícias e falou: não, agora chega. O Brasil está independente de Portugal. Levantou a espada, deu o grito, arrancou a insígnia que representava Portugal das vestes dele. Contam, né? Porque outros historiadores dizem que ele não estava com o uniforme de militar. Ele estava viajando de mula, porque cavalo não sobe a serra, só mula. Ele estava com roupas confortáveis por causa de chuva, calor e por causa do desarranjo que ele estava, tá? Então vamos conhecer mais um pouquinho como foi isso. Olha esse quadro. Esse quadro foi feito, essa imagem, por Pedro Américo. Gente, ele terminou esse quadro em 1888. A independência foi em 1822. Esse quadro foi encomendado por Dom Pedro II. Ele pintou esse quadro lá em Florença, na Itália. Então, era como ele imaginou que fosse. Roupas de gala, guarda nacional, Dom Pedro num cavalo lindo, maravilhoso. Será que foi assim? Essa daqui é uma outra imagem, produzida pelo artista François René. E olha lá a diferença, ó. Deixa eu mostrar ela um pouco maior. Essa é a do Pedro Américo. E olha a do François René. Tá vendo?
mais simples, pessoas em volta, não tinha casa aqui. Então vocês imaginam que são duas versões do dia, do ato do grito da independência. Vamos fazer uma linha do tempo aqui nessa atividade. Os acontecimentos e nós vamos enumerar conforme foi acontecendo. Como que a gente pode fazer isso? Vamos observar os anos, ó. Então vamos lá, 1808. 1808 veio antes de 1821. Então, primeira coisa, abertura dos portos. Coloque o número 1, porque isso aconteceu primeiro. O que aconteceu depois disso? Os portugueses se revoltaram. Vai abrir porto para brasileiro? O que está acontecendo? E depois disso? As cortes portuguesas exigiram a volta de Dom João. Depois, Dom João, antes de voltar para o Brasil, nomeia Dom Pedro para ficar aqui. E depois disso, as cortes portuguesas começam a exigir a volta de Dom Pedro I também. Além de Dom João, eles querem Dom Pedro. Depois, a população brasileira não quer que Dom Pedro vá embora. Faz o abaixo-assinado. Dom Pedro declara que fica, 9 de janeiro de 1822. Eu vou ficar aqui. E, por último, ele proclama a independência em 1822, tá? Como eu já disse, quem assinou o documento de independência foi a dona Leopoldina. Por quê, pessoal? Nessas viagens de Dom Pedro, ele sai em agosto, mais ou menos, para percorrer aí esse Brasil. E ele deixa a dona Maria Leopoldina como regente. Ele não estaria lá no palácio para assinar os documentos oficiais. Então, a dona Leopoldina, ela fica oficialmente regendo o país. Então, ela que assina a carta, o documento de independência do Brasil, tá? Dom Pedro só levantou a espada e falou independência ou morte. Quem estava lá assumindo a bronca, a pressão, era ela. Nós vamos comparar as duas imagens, tá? Porque essa aqui é do François René, produzida em 1844. Está lá no Museu Imperial, lá em Petrópolis, esse quadro. Então, vamos lá. Na letra A, o príncipe sendo reconhecido por uma multidão de homens e crianças. Qual que é, ó? Vamos por FR para François René e PA para Pedro Américo. Então, a primeira frase, ela se refere a François René, FR. O local onde se encontra o príncipe, às margens do Ipiranga, é representado. Gente, qual imagem que vocês conseguem ver um riacho? Aqui, ó o riacho aqui, ó. Pedro Américo, PA. Dom Pedro, com um dos braços levantados, está acompanhado por soldados de sua guarda, que comemoram seu gesto. As demais pessoas na cena parecem não entender. Onde que ele está com as tropas dele aqui, ó? Qual? E onde que o pessoal que não faz parte tá entendendo nada que tá acontecendo? Olha lá, no Pedro Américo. Dom Pedro, com o braço levantado, está acompanhado por soldados que comemoram. As demais pessoas da cena também comemoram. Em qual imagem todo mundo comemora? Olha lá, as pessoas comemorando em volta de Dom Pedro, François René. O pintor parece exaltar apenas Dom Pedro. Em qual das imagens vocês acham que o Dom Pedro é o principal da imagem? Pedro Américo. Nessa outra, o pintor quis demonstrar que a população estava junto a Dom Pedro. Qual imagem vocês observam que a população está junto com o Dom Pedro? François René. Olha aqui a população junto. Então, são duas visões, pessoal, diferentes do momento da independência. Uma retratada por Pedro Américo, que foi uma encomenda de Dom Pedro II. Ele fez isso bem depois do dia. E a outra por François René, que também foi produzido depois. Duas visões diferentes. Esse videozinho vai ser disponibilizado para vocês, faz parte do conteúdo, então vocês têm que assistir.
é uma entrevista com Dom Pedro I. Como, professora? Se quando ele morreu nem existia TV. Exatamente. É uma pessoa caracterizada com as roupas de Dom Pedro. E os atores aqui, né, os entrevistadores, eles fazem pergunta como se fosse Dom Pedro mesmo, gente. E ele responde como se fosse Dom Pedro. É maravilhoso. Então vocês vão assistir juntamente, faz parte da tarefa, tá? Eu já assisti essa entrevista e tem cada coisa que na apostila não tem. Quero assistir novamente. Só bafão. Vamos lá para a tarefa? 3 e 4 da 98. Olha lá o 3, ó. Brasil e Portugal, eles viveram momentos de conflito, né? Nesse processo de independência. Vocês vão reler a independência, que apresenta informações sobre o período e vai responder. Pessoal, no caderno, aqui não tem espaço. Pelo amor de Deus, coloquem a página, a data, o número do exercício, letra A. O que os portugueses fizeram para impedir a independência do Brasil? Tem que ler lá, olha a parte grifada. E o que Dom Pedro e parte dos brasileiros que desejavam a independência fizeram para conquistá-la? Olha lá, 2 pontos de vista. O que os portugueses fizeram para impedir e o que os brasileiros fizeram para conquistar? O 4 será um desenho. O exercício 4 é um desenho. Sabe o grito do Ipiranga? Que teve a imagem de Pedro Américo e a imagem de François René. Nós hoje, com estudos, sabemos que Dom Pedro não estava com aquele uniforme lindo, maravilhoso, com aquele cavalo lindo, maravilhoso, parecendo o cavalo do príncipe do Xereque. Não, ele estava de mula, ele estava trajando roupas simples, porque era uma viagem longa, desgastante. Ele estava com um desarranjo intestinal. Então vocês, olha lá, com base na análise dos historiadores, façam um desenho ou uma pintura, um desenho para vocês, eu acho que é mais fácil, que represente a cena da proclamação da independência. Vocês vão desenhar a proclamação da independência. Dom Pedro, em cima da sua mulinha, levantando a espada e decretando independência ou morte. Estamos livres de Portugal, tá? Quero ver esse desenho pintadinho, bonitinho, caprichadinho. Ah lá, vamos fazer artes. Quem disse que nós não temos aula de artes? Vamos fazer artes em história. Reforçando no caderno, porque na apostila não cabe. Pessoal, a nossa aula de história se encerra por aqui. Certo? Encerramos essa unidade. Nós voltaremos ainda para dar seguimento e encerrar a apostila 4. Fiquem com Deus, até a próxima aula.